Ecologia e Meio Ambiente para o curso de Pedagogia, disciplina Ciências Naturais, Fundamentos e Metodologia. Quando a gente fala de ecologia, a gente tem que compreender um pouco o significado do termo ecologia. Logo, significa estudo e oikos significa casa, significa ambiente. Então, seria o estudo do ambiente. Esse termo ecologia foi usado pela primeira vez por Haeckel em 1866. E para nós, a definição de ecologia é o estudo das interações dos seres vivos entre si com o meio ambiente. Então, essa é uma ótima definição que abrange tudo o que trabalha e estuda, tudo que é objeto de estudo da ecologia. Bom, existem várias ciências que estudam determinadas áreas. Biologia, estudo da vida, pedagogia, o estudo do ensino, a genética, estuda a hereditariedade, a botânica, as plantas, meteorologia, o estudo do tempo e das características climáticas. E a ecologia é um desses estudos, faz parte de uma dessas ciências, tá certo? Recente, do século XIX, muitos dessas aqui são estudadas há muito tempo atrás, mas a ecologia, comparada com os demais estudos, é um estudo mais recente. Então, qual é o campo de atuação da ecologia? Vamos compreender primeiro quais são os níveis hierárquicos que se estuda a vida. Nós podemos estudar as células, os tecidos, os órgãos, né? E vocês podem perceber que existe uma sequência do menor para o maior. Por exemplo, várias células formam tecidos. Vários tecidos vão estar presentes nos órgãos. Muitos órgãos, com relação entre si, vão formar sistemas. E vários sistemas presentes num ser vivo vai formar um organismo. Agora, quando os organismos da mesma espécie se unem, formam uma população. Várias populações são comunidade, várias comunidades ecossistema, vários ecossistemas formam a biosfera, que é o nosso planeta. A ecologia, ela vai estudar populações, comunidades, ecossistema e biosfera. Tá? Então, esses são o campo de atuação da ecologia e suas respectivas definições. Então, a população vai estudar a nível de um grupo de indivíduos de mesma espécie. Como se eles se relacionam, se a população está crescendo ou diminuindo, né? Então, vou estudar a população de leões africanos. Agora, quando eu quero estudar aquela população relacionada com outras, ali naquele habitat, aquele ambiente, eu estou estudando uma comunidade. Então, se eu quero estudar os leões africanos juntamente com outras espécies juntas e a relação entre eles, estou estudando a comunidade. Essa comunidade inserida no ambiente, com meio físico, luminosidade, é um ecossistema, porque no ecossistema a gente está inserido a comunidade e os fatores não vivos, que é chamados de abióticos, enquanto que os fatores vivos, bióticos. Já a biosfera são todos os ecossistemas do planeta que constituem a nossa Terra. Aqui nós temos um exemplo, uma população de girafas, que vão estar formando uma comunidade com outras espécies, ó. Várias populações vão formar uma comunidade. Essa comunidade, interagindo com o solo, com o ar, com luminosidade, ecossistema, e todos os ecossistemas vão formar a biosfera, ok? Bom, voltando a nível de ecossistema, os ecossistemas eles têm áreas que já são conhecidas pelo nosso planeta. E muitas vezes um ecossistema termina e começa o outro. Mas não existe um limite assim, uma linha divisória entre eles.
Geralmente que nós vamos ter uma gradação de espécies que vai estar alternando entre outro ecossistema. Como assim? Vamos imaginar esse gráfico aqui. Ó. Eu tenho o ecossistema 1 e o ecossistema 2. O limite entre esses dois é chamado de ecótono. E no ecótono eu vou ter uma porçãozinha de um e uma porçãozinha de outro. Imagine aqui, na nossa região que é cerrado, e nas regiões mais altas a gente tem um pouco de mata, um pouco de floresta. Igual a gente tem ali na Serra de Boa Esperança, que tem aquela mata grande, aquela floresta ali, né? E a gente tem uma próximo cerrado ao redor dela. Então, aonde termina um e começa o outro é o ecótono. E nesse ecótono a gente vai ter uma transição das espécies de um grupo. Vamos imaginar aqui o cerrado, que é o quadradinho, né? As espécies de um grupo e aqui de bolinha da floresta. E as espécies do outro grupo, ó. No ecótono eu vou ter as duas espécies. Tá? E esse comportamento do ecótono é muito importante. Porque geralmente a gente tem esses dois ecossistemas naturais, mas eu posso ter, por exemplo, café e floresta. E aí a gente tem o efeito desse ecossistema sobre o outro, né? Que pode permitir o avanço de um ou limitar o avanço desse ecossistema. Então é muito importante estudar, que a gente chama de efeito de borda, as bordas de um ecossistema, né? Qual é o efeito que essas bordas agem? Mas isso é um assunto mais profundo. Outra definição, muito às vezes no linguajar da ecologia, é a definição de habitat nicho. Muitas vezes a gente fala assim, o habitat, o nicho, o que significa isso? O habitat seria o local onde a espécie vive. Aquele ambiente, aquela área, tá? Onde aquela espécie ela caça, aquela espécie se alimenta, ela se reproduz, ela tem a sua moradia. Então, esse seria o habitat. Já o nicho ecológico é todo o modo de vida do animal, sua função, como ele se reproduz, como se relaciona. Então, a gente fala que o nicho ecológico seria o aspecto funcional daquele animal. Tá? Vamos colocar aqui como exemplo todos esses animais aqui, ó. Todos eles estão no mesmo habitat. Qual que é o habitat? Mangue. Tá? Então, eles vivem no mesmo lugar, no mangue. Só que cada um desempenha um papel diferente. O colhereiro, nas copas das árvores, se alimenta de crustáceos. O caranguejo vive no solo, constrói toca, se alimenta de micro-organismos. Então, as funções ecológicas desse ser vivo, o ambiente, a reprodução, tudo que se relaciona a ele é chamado de nicho ecológico. Tá? Quando duas espécies têm nicho ecológico muito parecido, significa que eles têm características muito semelhantes. E eles podem competir pelos recursos que eles têm em semelhança. Vamos imaginar que o caranguejo e algum outro animal, por exemplo, mão pelada, se alimentam de mesmos elementos, né? Gostam de pequenos invertebrados. Quando o mão pelada for comer bastante, não vai sobrar para o caranguejo, vai afetar ele. Então, eles estão competindo pelo mesmo recurso. Certo? Então, é muito importante a gente identificar o nicho ecológico de uma espécie, porque quanto mais semelhante duas espécies diferentes vão ser em nicho ecológico, mais ela vai competir por aqueles recursos ali. Outra caracterização que nós vamos fazer agora, que é muito importante para o assunto que vamos dar em sequência, é entender o aspecto nutricional daquele ser vivo. Aquele ser vivo naquele ambiente, ele pode ser caracterizado como organismo autótrofo ou heterótrofo. Autótrofo é aquele que produz seu próprio alimento através de mecanismos químicos, fisiológicos que aquele ser vivo tem, que ele não precisa se alimentar de compostos orgânicos complexos. Basta disponibilizar alimentos simples
que ele vai produzir o seu alimento complexo. É o caso das plantas, que fazem fotossíntese. Ela utiliza elementos simples da natureza como água, gás carbônico e luz do sol, e alguns minerais. E com esses elementos disponibilizados e a presença da luz do sol, ele consegue produzir um alimento complexo orgânico chamado glicose. Então, ele está produzindo esse alimento. Já nós, organismos heterótrofos, nós não conseguimos fazer como os autótrofos. Nós não conseguimos pegar alimentos simples e produzir alimentos complexos, chamados alimentos. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar um alimento pronto, eu tenho que pegar esse alimento, quebrar esse alimento, usar os elementos desse alimento, pegar a energia desse alimento e construir a minha substância química que vai fazer parte do meu corpo. Então, nós desconstruímos o alimento para construir aquele nutriente em nós. Nós somos heterótrofos. Precisamos comer, precisamos alimentar. Autótrofos não precisam se alimentar, porque eles produzem seu próprio alimento. Ok? Como autótrofos, nós temos aqui organismos que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. E como heterótrofos, nós temos os animais, de modo geral. Bom, quando nós falarmos de cadeia trófica, a gente tem que ter em mente esses termos que acabamos de falar, autótrofo e heterótrofo. Porque numa cadeia trófica, numa cadeia alimentar, eu estou justamente avaliando a relação alimentar desse organismo. Como ele se alimenta, como ele se relaciona com essas espécies. Se ele é autótrofo, se ele é heterótrofo, se ele é heterótrofo, se ele se alimenta de quê? Qual é a posição alimentar que ele está, tá? E para isso nós vamos usar esses termos: produtores, herbívoros, predadores e decompositores. Continuando, vamos começar a falar sobre cada um deles. Produtores. Então, produtores são aqueles organismos autótrofos, capazes de capturar energia do sol e aqueles elementos simples e armazenar essa energia do sol na molécula química glicose, tá? Então, é muito importante esses produtores. Eles têm esse termo porque eles produzem energia. Através do sol, eles conseguem captar, eles conseguem produzir alimentos, produzir moléculas, tá? Através de outros mais simples. Esses produtores, eles podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Vale lembrar que nós também produzimos moléculas, só que diferente dos produtores, para a gente produzir a nossa, a gente tem que tirar de um alimento. Os produtores não. Os produtores conseguem produzir esse alimento fixando a energia do sol. Eles transformam a energia da luz do sol em energia química. E esses produtores podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Fotossintetizantes seriam os vegetais, que fazem fotossíntese, e quimiosintetizantes seriam bactérias, principalmente. Os fotossintetizantes, eles realizam essa equação química. Utilizam água, gás carbônico e luz do sol para produzir a glicose, que é o alimento, sobra um pouco de água e libera oxigênio. Então, essa reação da fotossíntese, ela é muito explorada no ensino. Aqui ela está completa, balanceada, com todos esses números aqui. Geralmente, nos níveis mais escolares, mais primários, a gente não usa esses números às vezes. A gente coloca água mais gás carbônico mais luz do sol, produz, já escreve aqui, ó, glicose mais água mais oxigênio, tá? Então, geralmente ela é feita de forma mais simples. Essa glicose é produzida nos locais das copas das árvores, porque ela precisa dessa maquinaria onde a clorofila faz parte, por isso que a planta é verde.
A glicose produzida pelas partes superiores vai para as raízes que não conseguem produzi-la pelo sistema de condução de seiva. Assim, as raízes conseguem também receber nutrientes e toda a planta alimentada. Já aqui, ó, a gente tem outros organismos fotossintetizantes. Algas unicelulares, que têm clorofila, algas pluricelulares e vegetais. Já os organismos quimiosintetizantes, eles, no caso as bactérias, eles tiram energia não do Sol, porque eles não têm a energia solar disponível. Estão nas profundezas dos oceanos, onde a luz nem chega até eles. Mas eu preciso ter um produtor lá, então como é que é feito? Eles pegam um elemento chamado amônia com oxigênio e eles oxidam, tá? Eles trocam o átomo, olha, vem o oxigênio para cá, sai o hidrogênio. Nessa troca, nessa alteração química, ligações químicas são quebradas e energia é desprendida desse processo. Essa energia é usada para eles. Aí eles pegam essa energia e colocam no alimento deles, que é a glicose. Entenderam como é que eles fazem? Então, essa reação química aqui não está produzindo alimento ainda. Está só liberando energia. A energia depois vai entrar em outra rota para produzir o nutriente. Tá? Então, quem vai fazer isso são bactérias. Essas bactérias vão estar associadas muitas vezes em estruturas maiores, em invertebrados. Tem vertebrados que têm áreas do seu corpo onde ele fica colonizando essas bactérias, só para poder elas produzirem nutrientes para eles. Tá? E agora a gente vai falar sobre os consumidores. Falamos dos produtores e vamos falar do consumidor. Consumidor, pelo próprio termo, fala só aqueles que consomem, que não produzem alimento, então tem que se alimentar, tem que se nutrir, tem que consumir, direta ou indiretamente. São os heterótrofos. Os consumidores primários são aqueles, no caso, direto ou indiretamente, dos produtores, tá? Então, os consumidores primários são aqueles que se nutrem diretamente dos produtores. Ele é aquele herbívoro que come os vegetais. Temos os bovinos, os herbívoros e há muitos insetos que se alimentam de seiva, de vegetais. Já os consumidores secundários, eles não se alimentam diretamente dos produtores, mas indiretamente, quando eles comem um herbívoro. O herbívoro não comeu um vegetal? O consumidor secundário come esse herbívoro, que comeu um vegetal, então, indiretamente, ele também está comendo esse vegetal, porque está passando pela cadeia alimentar. Então, esse consumidor secundário, que são todos eles, se alimentaram de um consumidor primário e este se alimentou de um vegetal. Esses que estão aqui, ó, são todos carnívoros. O terciário, então, o que vocês acham que é o terciário? O que ele se alimenta? De um secundário, de um carnívoro, tá? E o quaternário, que se alimenta do terciário. Então, a gente tem uma sequência. Produtor, o primeiro consumidor, o segundo, o terceiro, e assim vai. Nós temos um outro ser vivo que ele acaba não se encaixando na sequência. Por quê? Porque na morte de cada um deles, desde o produtor até o último consumidor, todos passam por ele. São os decompositores. O animal ou vegetal morrendo vai ser decomposto por eles. Tá? Então, vamos resumir aqui. Na nossa cadeia alimentar, a gente tem primeiro uma planta, sempre começa por um vegetal, porque eu tenho que ter um produtor. Depois vem um consumidor primário, que é um herbívoro, consumidor secundário ou terciário, todos os que são daqui para cima serão carnívoros. Tá? Olha, produtor, aqui são todos consumidores. Esse come vegetal e herbívoro. Esses três que comem animais é carnívoros. Tá? Sobre o hábito, isso aí com respeito ao hábito alimentar.
Quanto ao nível, esse aqui vai ser primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. E o grau de consumo? Produtor. Aí esse aqui está consumindo o produtor. Então, o primeiro consumidor, ó. Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Os consumidores tirando o produtor, o resto é consumidor. 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos lá. Então, quem que é esse aqui, ó? A planta do fundo. É um produtor. Todos os demais são consumidores. Esse aqui é o consumidor primário, o herbívoro. O consumidor secundário, terciário, quaternário. É uma sequência. Tirou o produtor, consumidor o resto. Ok? Produtor, consumidor o resto. Primário, secundário, terciário. Cadê o produtor aqui? Cadê a planta? Lá embaixo, ó. Produtor. Cadê os consumidores? Olha a seta. Seguindo em sequência. Primário, secundário, terciário. E essas setas de todos para cá? Ah, é por causa dos decompositores. Todos, depois que morrem, vão passar pelos decompositores. Tá? Mas nas cadeias a gente exclui a presença deles, certo? O que seria uma teia alimentar? Bom, uma cadeia é uma sequência única, em linha. Só que eu não tenho isso na natureza. Um grilo não vai comer só aquela planta. Um sapo que come o grilo não vai comer só o grilo. Ele come vários outros animais de outras cadeias. Então, o que eu tenho na realidade é uma teia alimentar. Várias cadeias que estão se conectando ali a partir de produtores em comum. Tá? Onde eu represento ali numa forma de diagrama. Nesse caso, a gente consegue ver onívoros, que a gente não conseguia ver na cadeia alimentar, porque ou o ser comia um vegetal, herbívoro, ou comia um animal, carnívoro. Não dava para representar comendo dos dois. Aqui eu tenho. Porque, olha só, eu tenho uma cadeia aqui nessa seta, ó. Planta, coelho, gato do mato, leão. E eu tenho, através dessa seta, ó. Planta, rato, coelho, lobo, leão. Vamos supor. Eu tenho várias formas, para cá, para cá. Eu tenho várias sequências que eu posso fazer. Mas eu quero pegar o coelho. O coelho aqui está se alimentando da planta, herbívoro, e está se alimentando comendo rato, carnívoro. Então, nesse caso aqui, nem sei como que ele vai comer esse rato, mas nesse caso aqui, ele está como onívoro, se alimentando dos dois. Eu nunca vi coelho comer rato. Tá? Ele colocou aqui, mas... Tá? E olha só, aqui temos também uma teia bem complicadinha, né? Onde é que está o vegetal? Está lá embaixo, então ele é os produtores, ó. Falam para mim aí, quem são os consumidores primários? Todos que estão se alimentando a partir das plantas é o consumidor primário, é o herbívoro. Todos que estão se alimentando de um animal é um carnívoro. Eu tenho que olhar a sequência. Vamos lá, ó. A onça pintada. Qual o nível dela? Vamos começar lá na planta e começar a seguir até chegar a onça? Produtor, consumidor primário. Ó, a seta tá vindo para cá, tá indo para o macaco, não. Ó. Consumidor secundário. Seguindo essa cadeia aqui, consumidor secundário. Mas eu posso seguir outra. Vou seguir... Deixa eu ver qual. Lá pelo jacaré. Ó. Planta. Pica-pau. Produtor aqui, consumidor primário. Sucuri, consumidor secundário. Jacaré, consumidor terciário.
onça, consumidor quaternário. Opa! Por aqui a onça é consumidor secundário. Por aqui ela é consumidor quaternário. Então, um animal pode ter mais de um nível ali de classificação? Pode. Dependendo da cadeia que eu estiver olhando, ela vai adquirir várias posições. Tá certo? E a gente vai fazer um exercíciozinho após essa aula sobre esse assunto. Tá certo? Bom estudos, boa atividade e tirem as dúvidas comigo na aula aberta. Fiquem com Deus. Até mais. Mensagem para vocês.